Durante décadas, Roy Rogers foi o cowboy americano, a estrela de faroeste mais famosa da história de Hollywood. Um homem que representava honestidade, bondade e valores familiares dentro e fora das telas. Mas por trás da lenda havia uma história familiar privada que quase ninguém conhecia. 28 anos após sua morte, sua filha finalmente se pronunciou e a confirmou. E depois de ouvi-la, sua visão sobre Roy Rogers e o que o motivava nunca mais será a mesma. Quem foi Roy Rogers? Antes de falarmos sobre o que sua filha revelou, é preciso entender quem Roy Rogers realmente foi. Para muitos jovens o nome é familiar, mas a história completa não. Roy Rogers nasceu Leonard Franklin Sly em 5 de novembro de 1911 em Cincinnati, Ohio. Ele cresceu em circunstâncias rurais modestas. Nada em sua infância apontava claramente para a fama. Ele não nasceu no mundo do entretenimento. Ele não tinha contatos. O que ele tinha era um violão, uma voz e uma ética de trabalho forjada pela necessidade. Durante a Grande Depressão, mudou-se para a Califórnia e trabalhou como colhedor de frutas migrante no Vale de San Joaquim. À noite, quando o trabalho do dia terminava, Rogers tocava violão ao redor da fogueira. Ele descobriu que a música elevava o espírito das pessoas de uma maneira que nada mais conseguia. Essa constatação moldou tudo o que veio depois. Ele acabou formando um grupo musical chamado Pioneer Trio, que mais tarde se tornou Sons of the Pioneers. Seu primeiro sucesso, Tumbling Tumbleweeds, chamou a atenção de Hollywood e a trajetória de Rogers mudou para sempre. A Republic Pictures o contratou em 1937 e lhe deu um novo nome, Roy Rogers, usando o sobrenome do ícone americano Will Rogers, que havia falecido recentemente, acreditando que a associação teria boa aceitação junto ao público. Sim, e muito mais do que qualquer um poderia ter previsto. A partir de 1943, o Motion Picture Herald o nomeou a estrela de faroeste número 1 em bilheteria, posição que manteve por 12 anos consecutivos. Ele não era apenas um astro de cinema, era uma instituição cultural. Roy e Dale fizeram 88 filmes vistos por 80 milhões de pessoas todos os anos, durante a década de 1940. Seu cavalo Trigger, seu cachorro Bullet, seu Jeep Nellie Bell, uau! Esses não eram apenas personagens secundários. Eles faziam parte de um mundo totalmente realizado que crianças de toda a América convidavam para sua imaginação todas as semanas. Roy Rogers é a única pessoa eleita 2 vezes para o Hall da Fama da Música Country, primeiro em 1980 como membro do grupo Sons of the Pioneers e novamente em 1988 individualmente. O programa The Roy Rogers Show foi ao ar de 1951 a 1957 e sua música tema Happy Trails, composta por Dale Evans, tornou-se uma das peças musicais mais reconhecidas da cultura popular americana. Ela encerrou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City. Mas Roy Rogers, o ícone, e Roy Rogers, o homem reservado, eram 2 pessoas diferentes, e o homem reservado carregava consigo coisas que o público jamais via. Dale Evans e a parceria que o definia. Não se pode contar a história de Roy Rogers sem contar a história de Dale Evans. Eles formaram sem dúvida uma das parcerias mais notáveis da história do entretenimento americano, e a relação deles fora das telas foi tão significativa quanto o que criaram juntos diante das câmeras. Dale Evans nasceu Francis Octavia Smith em 31 de outubro de 1912 em Uvalde, Texas. Sua infância foi complicada de maneiras que a imagem impecável de Rainha do Oeste não deixava transparecer. Ela se casou jovem, teve um filho chamado Tom, e manteve a existência dele em segredo por anos, quando sua carreira artística começou, temendo que ser conhecida como mãe prejudicasse sua imagem de jovem atriz com grande potencial de mercado. Foi um segredo que ela carregou com culpa por muito tempo. Ela e Rogers trabalharam juntos pela primeira vez no filme de 1944, O Cowboy e a Senhorita.
A química entre eles era evidente desde o início, não apenas romanticamente, mas também profissionalmente. Eles se complementavam de uma maneira genuinamente rara. Rogers era o centro estável, afetuoso e heróico. Evans trazia perspicácia, humor e um talento musical que se igualava ao seu. Juntos eles eram maiores que a soma de suas partes. Rogers já havia sido casado antes. Sua primeira esposa, Arlene, com quem se casou em 1936, faleceu em 1946 após dar à luz seu filho Roy Jr., conhecido como Dusty. A perda foi devastadora. Em menos de um ano, Rogers casou-se com Dale Evans, uma decisão que alguns de seu círculo consideraram precipitada, mas que se provaria um dos casamentos mais duradouros da história de Hollywood. Casaram-se na véspera de Ano Novo de 1947. A união durou mais de 50 anos até a morte de Roy, em 1996. 50 anos. Em Hollywood, onde os casamentos costumam durar quase o mesmo tempo que a exibição de um filme nos cinemas, Roy e Dale estiveram juntos por meio século. Só esse fato já diz muito sobre quem eles eram. Juntos e separadamente, eles incorporaram uma forte fé cristã em tudo o que fizeram. Compareceram diversas vezes com Billy Graham em cruzadas por todo o país. Eles expressaram abertamente suas crenças em uma época em que isso não era necessariamente comum em Hollywood. E essa fé seria testada repetida e severamente pelas tragédias pessoais que marcaram a vida familiar deles, de maneiras que o público raramente conhecia. Eles tinham a carreira, a fé, o casamento e a fama. Mas o que aconteceu quando a vida real os atingiu de uma forma da qual nenhum sucesso poderia protegê-los? A filha que eles perderam. A história de Robin. É aqui que a história muda das luzes brilhantes de Hollywood para algo profundamente humano e profundamente doloroso. Em 1950, Dale Evans deu à luz uma menina. Deram-lhe o nome de Robin Elizabeth Rogers. Ela era a única filha biológica de Roy e Dale, a única fruto do casamento deles. E desde o momento em que nasceu, trouxe consigo complicações que partiriam o coração de qualquer pai. Robin nasceu com síndrome de Down. Em 1950, o conhecimento médico e cultural sobre a síndrome de Down era quase nulo em comparação com o que sabemos hoje. Os médicos costumavam aconselhar os pais a institucionalizar crianças nascidas com a síndrome. A opinião médica predominante na época era que essas crianças deveriam ser mantidas longe da vida pública, escondidas em muitos casos da família e dos amigos. Roy e Dale se recusaram. Todos os profissionais da área médica insistiram para que Roy e Dale internassem Robin em uma instituição, mas eles não quiseram nem ouvir falar nisso. Roy e Dale não esconderam Robin do público como a maioria dos pais de bebês com síndrome de Down fazia naquela época. Roy e Dale insistiram que todas as fotos de divulgação da família incluíssem Robin, mesmo que o estúdio estivesse convencido de que os fãs se sentiriam repugnados por fotos de uma criança com deficiência. Leia isso novamente. Em 1950, no auge da fama, Roy Rogers e Dale Evans insistiram que sua filha com síndrome de Down fosse incluída em todas as fotos da família, contrariando os conselhos do estúdio, as recomendações da comunidade médica e a atitude cultural predominante. Foi um ato silencioso de profunda coragem que a maioria das pessoas nunca compreendeu totalmente. Robin viveu pouco menos de 2 anos. Ela faleceu em agosto de 1952, pouco antes de completar 2 anos devido a complicações relacionadas à cachumba. A dor foi imensurável. Mas Dale Evans fez algo com essa dor que mudou completamente o rumo de sua vida. Ela se sentou e escreveu um livro narrado da perspectiva de Robin, como se a própria Robin estivesse contando sua curta vida do céu. Ela o chamou de Anjo Inconsciente. Foi publicado em 1953 e se tornou um best-seller. Para inúmeros pais que criavam filhos com deficiência em uma época em que eram ensinados a se envergonhar, foi uma tábua de salvação, um texto que dizia que a vida de seus filhos tinha significado, valor e dignidade. O impacto do livro foi muito além das famílias.
Evans foi influente na mudança da percepção pública sobre crianças com deficiência intelectual e serviu de modelo para muitos pais. Depois que ela escreveu Angel Unaware, um grupo então conhecido como Conselho do Condado de Oklahoma para Crianças com Deficiência Intelectual, adotou seu nome mais conhecido Centro de Treinamento Dale Rogers em sua homenagem. A curta vida de Robin mudou a família Rogers para sempre, e como Mimi confirmaria décadas depois, também mudou quem passou a fazer parte dessa família. Robin se foi. O luto foi real, mas o que Roy e Dale escolheram fazer com esse luto em seguida é a parte da história sobre a qual quase ninguém nunca falou. Mimi, a garota da Escócia. Esta é a parte da história que quase ninguém conhecia, até que a própria Mimi a contou. Marion Mimi Rogers nasceu na Escócia durante a Segunda Guerra Mundial. Seus primeiros anos foram marcados por instabilidade e perdas. Ela passou uma parte significativa da infância em um orfanato, anos de vida institucional que nenhuma criança deveria ter que vivenciar. Não tinha família no sentido convencional, nem um lar permanente, nem certeza sobre o que o futuro lhe reservava. Em 1954, aos 13 anos, tudo mudou. Roy Rogers e Dale Evans a adotaram. Mimi já falou em entrevistas sobre como foi se ver de repente filha do cowboy mais famoso da América. O choque cultural por si só foi impressionante. Uma garota da Escócia em tempos de guerra marcada pela vida em um orfanato mergulha no mundo da família mais icônica de Hollywood. Mas o que ela mais se lembra não é da fama ou do glamour, é algo muito mais simples. Ela lembrou que dentro de casa Roy e Dale não eram celebridades, não eram o cowboy e a rainha da América, eram apenas a mãe e o pai. O carinho era genuíno, a família era real, e Mimi, que passara anos sem nada disso, reconhecia o seu valor de uma forma que talvez só alguém que tivesse vivido sem isso pudesse reconhecer. Mas Mimi também confirmou algo que vai ao cerne da questão e explica por que essa história é tão importante. Ela acredita e já afirmou isso abertamente que o motivo pelo qual Roy e Dale a adotaram estava ligado a Robin, que a perda da filha biológica criou um vazio na família e em seus corações que eles escolheram preencher, abrindo sua casa para crianças que não tinham família. Ela disse que provavelmente deve seu lugar na América e toda a sua vida como se viu a Robin, a uma garotinha que viveu menos de 2 anos e nunca imaginou o impacto que sua existência teria do outro lado do oceano, chegando a um orfanato escocês. É algo extraordinário de se refletir. Robin nunca cresceu. Robin nunca chegou a conhecer Mimi, mas a vida e a morte de Robin são a razão pela qual a vida de Mimi tomou o rumo que tomou. Roy e Dale não pararam por aí. Juntos, eles abriram sua casa para várias outras crianças, incluindo Dodie, uma bebê nativa americana adotada aos 7 meses de idade, bem como Sandy e Debbie. Roy já era pai de filhos de seu casamento anterior e mais tarde acolheu Robin com Dale, criando uma grande família que acabou por incluir 9 filhos. A casa dos Rogers tornou-se algo notável. Uma família mista e multirracial, numa época em que tais coisas eram realmente incomuns, construída por 2 pessoas que, mesmo após vivenciarem perdas profundas, continuaram a abrir espaço em suas vidas para crianças que precisavam de amor, estabilidade e um lar. Mimi finalmente havia encontrado sua família. Mas a casa dos Rogers, apesar de todo o amor que a compunha, ainda não havia terminado de ser testada pela tragédia. Nem perto disso. Mais uma tragédia, uma família que continuou perdendo. Se a morte de Robin foi a ferida que transformou a família Rogers, infelizmente não foi a única ferida que eles teriam que suportar. A família que Roy e Dale construíram com tanto amor e dedicação seria atingida pela tragédia novamente e novamente. Sua filha adotiva Debbie, de 12 anos, morreu em um acidente de ônibus em 1964. E seu filho adotivo Sandy, de 18 anos, morreu no ano seguinte após uma bebedeira enquanto servia no exército na Alemanha. 2 crianças. Pelo 2º ano consecutivo,
Debbie tinha 12 anos quando o ônibus da igreja em que viajava se envolveu em um acidente. Ela não sobreviveu. Sandy tinha 18 anos, servia no exército na Alemanha e morreu após uma noite de bebedeira. Ele mal havia atingido a maioridade. Perder um filho é algo que a maioria das pessoas não consegue imaginar completamente. Perder 3 pessoas. Robin, Debbie e Sandy, ao longo da vida, enquanto criava uma família grande, mantinha uma carreira pública e continuava a transmitir uma imagem de carinho e esperança para milhões de fãs que o admiravam, é um fardo indescritível. Mesmo assim, Roy e Dale seguiram em frente. Eles não desmoronaram publicamente. Eles não se entregaram à amargura. Sua fé cristã, segundo todos os relatos, foi o que os manteve unidos, e eles falavam abertamente sobre isso em cruzadas e entrevistas sobre como sua crença os sustentou em situações que teriam destruído outras pessoas. Isso também influenciou a maneira como eles contaram sua história. Dale continuou escrevendo. Ela escreveu sobre Robin, sobre Debbie, sobre Sandy. Ela transformou a dor privada em testemunho público. E ao fazer isso, deu voz e conforto a outros pais que carregavam perdas semelhantes em silêncio. Isso não foi pouca coisa. Aquilo foi o trabalho de uma vida inteira. O Roy Rogers, que a América conheceu sorrindo a cavalo, cavalgando rumo ao pôr do sol, sempre do lado certo de todas as situações, foi construído sobre uma base pessoal de sofrimento genuíno que seu público, em sua maioria, nunca viu. A bondade que eles projetavam não era atuação. Foi uma vitória árdua. Eles haviam enterrado 3 filhos e perseveraram. Então, o que aconteceu quando o próprio Roy finalmente se foi? E por que a verdade mais importante sobre sua família permaneceu oculta por quase 3 décadas? A morte de Roy e o silêncio que se seguiu. Roy Rogers morreu em 6 de julho de 1998. Ele tinha 86 anos. A causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva. Dale Evans sobreviveu a ele e faleceu em 2001, 3 anos depois. A comoção que se seguiu à morte de Roy foi significativa. O presidente Clinton expressou publicamente suas condolências. O Hall da Fama da música country lamentou a perda. Fãs de todo o país que cresceram com Roy Rogers, que assistiram aos seus filmes quando crianças, usaram produtos com a marca Roy Rogers, que foram moldados pelos valores que seus personagens representavam, sentiram uma tristeza genuína e pessoal. Mas com as mortes de Roy e posteriormente de Dale, os aspectos mais privados da história da família começaram a se distanciar ainda mais da consciência pública. Os filhos, os sobreviventes, continuaram suas vidas em grande parte longe dos holofotes. Dusty, filho de Roy, de seu primeiro casamento, esteve envolvido com o museu Roy Rogers Dale Evans, em Branson, Missouri, que funcionou até 2009. Mas a realidade do dia a dia da família Rogers, o que eles haviam passado, o que havia moldado suas escolhas, a maior parte disso permaneceu privada. E é aí que Mimi volta à história. Por décadas, a história de como Mimi foi adotada e a conexão entre sua adoção e a morte de Robin não fizeram parte do registro público. Roy e Dale nunca fizeram questão de divulgar isso. Era simplesmente a verdade particular de como sua família se formou. Mas Mimi, agora muitas décadas distante daquele orfanato escocês e da família hollywoodiana para a qual foi acolhida, finalmente decidiu compartilhar a história. Não por publicidade, não por qualquer razão estratégica óbvia, mas simplesmente porque a história era verdadeira e porque as pessoas envolvidas mereciam ser lembradas por completo. Não apenas como ícones, mas como seres humanos. O silêncio já havia durado tempo demais. Então, quando Mimi finalmente falou o que exatamente ela confirmou, e por que isso muda a forma como devemos pensar sobre Roy Rogers tantos anos depois, o que a confirmação de Mimi significa e por que isso importa. Quando Mimi confirmou a história que a morte de Robin foi o catalisador para as adoções que se seguiram, que ela deve sua vida americana a uma garotinha que nunca conheceu ela, reformulou algo que milhões de pessoas pensavam já entender.
A maioria dos fãs conhecia Roy Rogers como o rei dos cowboys, o homem de chapéu branco. Essa imagem não está errada, ela apenas está incompleta. O retrato mais completo é o de um homem e uma mulher que responderam ao sofrimento pessoal, expandindo sua capacidade de amar em vez de restringi-la. Eles perderam Robin, poderiam ter desistido. Em vez disso, elas se abrem para Mimi, para Dodie, para Sandy e para Debbie. As palavras de Mimi de que dentro de casa eles eram apenas mãe e pai são a coisa mais reveladora que alguém já disse sobre quem Roy Rogers realmente era. Não a estrela, mas o pai, a pessoa que apareceu para uma menina de 13 anos de um orfanato escocês e lhe deu um lar. Essa é a história verdadeira e é melhor do que a lenda. Essa é a história completa que Mimi Rogers confirmou. A ligação entre a filha que Roy e Dale perderam e a filha que eles atravessaram um oceano para trazer para casa. Robin viveu menos de 2 anos. Ela nunca conheceu Mimi. Mas o amor que Roy e Dale dedicaram à sua curta vida e a dor que carregaram após perdê-la moldaram uma família que se estendeu muito além do que a biologia ou a geografia poderiam ter previsto. Roy Rogers morreu há 28 anos, mas histórias como esta são exatamente o motivo pelo qual certas pessoas nunca partem completamente. Porque a verdade sobre quem eles eram continua vindo à tona. Se este vídeo significou algo para você, clique no botão gostei. Isso realmente ajuda este canal a alcançar mais pessoas. Inscreva-se para mais análises aprofundadas das histórias reais por trás dos ícones que pensávamos já conhecer. E deixe um comentário abaixo. Você cresceu assistindo ao Roy Rogers. Sabia de alguma dessas histórias antes de hoje? Eu leio todos os comentários e adoraria saber a sua opinião.